Olá! Na aula de hoje vamos trabalhar os conceitos geográficos e princípios geográficos. É importante compreender esses termos, pois esses conceitos representam parte importante da geografia, pois nem sempre pode parecer diretamente abordado. É importante lembrar que esses termos têm que ser sempre relacionados com as vivências humanas, senão perde todo o sentido dessa análise. E assim você pode compreender mais efetivamente a sociedade. Vamos lá? Nos termos da geografia, eu vou abordar espaço geográfico, paisagem, território, região e lugar. Nessa seguinte ordem. Então, vamos lá. Espaço geográfico. A identificação das áreas do globo em que o ser humano promoveu alterações define o espaço geográfico. E as formas como a sociedade foi se desenvolvendo demonstram o aumento da capacidade de intervir cada vez mais e de forma mais intensiva no meio natural. As consequências da ação humana são parte essencial da configuração do espaço geográfico. E os problemas ambientais que vemos hoje em dia são decorrentes da expansão do espaço geográfico. Paisagem. Paisagem, para a geografia, é tudo aquilo que os sentidos humanos podem captar. Portanto, tudo o que o ser humano consegue sentir é uma paisagem, e as grandes paisagens naturais do globo representam um bom conteúdo no interior do qual se pode implementar a discussão da paisagem geográfica. A comparação entre as paisagens de diferentes países demonstra como o ambiente e a cultura altera a forma de intervenção humana na natureza. E a análise das paisagens urbanas e das áreas industriais demonstra a expansão das paisagens humanizadas e a capacidade criadora do ser humano. Território. Território é definido como uma área do espaço delimitado por fronteiras a partir de uma relação de posse ou propriedade, seja essa animal ou humana. Essa última representa versões políticas, culturais, econômicas, regionais e entre muitas outras. Região é uma porção de território determinada por certas características comuns ou circunstâncias especiais, como o clima, a topografia ou a forma de governo. Uma região também é uma divisão territorial definida por questões geográficas, históricas e sociais, que conta com várias subdivisões, como departamentos, províncias, cidades, entre outras. Lugar é quando se depara com o universo da realidade cultural. Percebe-se que, em muitas situações, as características de alguns locais insistem em permanecer, não desaparecendo devido ao processo de globalização. O conceito de lugar ajuda a compreender essa dinâmica. Os aspectos culturais adquirem importância quando se avalia o apego e a relação dos indivíduos com o seu lugar, parte do espaço geográfico com a qual os antepassados se relacionavam e a comunidade atualmente residente mantém relações diretas. Ao se estudar o processo de globalização, pode-se salientar que ele muitas vezes contribui para fortalecer uma identidade local, ao invés de destruí-la. Agora eu vou falar dos princípios da geografia. Os princípios são como pilares quando estudamos geografia. Aqui eu vou falar de princípio da analogia, princípio da casualidade, princípio da conexão, princípio da atividade. Vou começar primeiro pelo princípio da analogia. Esse princípio entende que a geografia deve descrever áreas, climas, vegetações, relevo, economia e assim iniciar uma comparação. A ideia era de uma geografia sem pretensões de julgar um país, apenas compará-los uns aos outros, ou seja, comparar elementos físicos do espaço geográfico. Agora eu vou falar do princípio da casualidade. Procura mostrar os fatores que levam à formação ou até mesmo à transformação do espaço. Também afirma que paisagens semelhantes podem ocupar locais diferentes, desde que tenham o mesmo fator de formação. Ou seja, reforça o porquê do surgimento de um fato. Analisa, como o próprio nome já diz, casualidade. Pegar as coisas que levaram para transformar aquele espaço, o espaço geográfico. O princípio da conexão ressalta que, para o fato de que os fatores físicos e humanos, ao elaborar as paisagens, não agem separados e independentes, havendo uma ligação na ação dos vários fatores físicos entre si, na elaboração das paisagens. Nenhum dos fatores físicos ou humanos agem isoladamente. O princípio da conexão vai analisar os dois juntos, o físico e o humano, e analisar os dois como eles se comportam no espaço. Agora o último é o princípio da atividade. Para esse princípio, tudo está em constante transformação.
por conta da ação de diversos fatores. O principal é o ser humano. O ser humano que altera, transforma, constrói, destrói, remolda o espaço de várias maneiras de acordo com suas necessidades. Por isso, analisar essa transformação é bastante importante, porque o princípio da atividade vai analisar a atividade humana no espaço geográfico, a atividade humana naquele local, e entender as relações entre físico e humano a partir das atividades humanas. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado. Desculpa pelos passarinhos e tal, que eu tô com o microfone ruim, mas pretendo descolar um melhor aí para melhorar os conteúdos. Valeu, até a próxima.